Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 24 de setembro de 2021, sexta-feira, da 25ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? E eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui hoje Jesus Cristo novamente retirado em oração, rezando. O Senhor que era Deus, né? Enquanto encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E a pergunta que fica: será que Jesus, sendo Deus, precisava rezar? Tanto precisava que Ele é o nosso mestre de oração. Tudo que Jesus ia fazer, Ele rezava. Ele entrava em comunhão com o Pai para saber o que o Pai queria dele. Sempre foi assim. Ele próprio vai dizer: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que enviou. Então a vida de Jesus é uma vida de oração. E esse é o primeiro ensinamento que o Senhor nos dá nesse Evangelho de hoje. Para que nós possamos constantemente estar em oração, estar rezando, estar em intimidade. E note, veja que a palavra vai dizer: num lugar retirado. Sim, também precisamos nos retirar muitas vezes da agitação, do barulho, acalmar o nosso coração e entrar em comunhão, sim, com Jesus Cristo, para fazer justamente aquilo que Jesus fazia, ver o que o Pai quer. E é isso, toda vez que entramos em oração, nós conversamos, falamos, escutamos, nos alegramos, choramos juntos, é isso. A oração é essa conversa com o melhor amigo. E após isso, Jesus pergunta para os discípulos, e essa pergunta, na verdade, não era a resposta que o Senhor queria, né? Na verdade, o Senhor introduz o assunto através disso, viu? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? E a resposta é muito parecida daquela que no Evangelho de ontem Herodes pergunta, né? Quem é esse? E as pessoas vão dizer, alguns estão dizendo que é Elias, e a resposta aqui não é diferente. Alguns vão dizer que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda dos antigos profetas que ressuscitou. Mas agora vem aquilo que Jesus realmente queria saber. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro ali, né, muitas vezes quase sempre tomando ali a frente, ele vai dizer, num testemunho de fé, naquele que realmente estava ali, entrando nessa intimidade, nesse relacionamento, nesse conhecimento. E diz: Tu és o Cristo de Deus. Olha que linda essa profissão de fé. Tu és o Cristo de Deus. Ao contrário do povo que achava que Jesus era João Batista, um profeta, não. Para Pedro estava claro: Tu és o Filho de Deus. E essa pergunta que o Senhor também faz hoje, no mundo de hoje, se o Senhor fizesse essa pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Alguns diriam que Jesus é um milagreiro,
outros que Jesus é um curandeiro, outros dizem que Jesus foi só um profeta que passou por aqui, outros ainda vão dizer que Jesus não é nada porque não acreditam em Jesus. Outros vão dizer que Jesus é a solução para algum momento de necessidade e por aí vai. E agora a pergunta que o Senhor faz para cada um de nós: e vós, quem dizeis que eu sou? E essa resposta ela vai ser tanto mais assertiva quanto mais intimidade nós tivermos com o Senhor. Quanto mais vida de oração nós tivermos com o Senhor, aí nós vamos poder cada vez responder com maior propriedade. Podemos dizer que o Senhor é o remédio para a nossa alma. Podemos responder que Jesus foi ou é o meu libertador. Alguns vão dizer que Jesus foi aquele que os resgatou das drogas. Outros vão dizer que Jesus foi aquele que fez com que convertesse, mudasse de vida. Outros vão dizer que Jesus foi aquele que o libertou da prisão, do pecado, do adultério. Outros vão dizer que o Senhor é aquele que libertou de tantas desgraças. Outros vão dizer que Jesus é aquele que estendeu a mão e levantou aquele que estava jogado sem esperança. E tudo isso converge para um ponto. Tudo isso vai fazer com que nós digamos o mesmo que Pedro disse: Tu és o Cristo de Deus. E o Senhor é isso. Tudo isso que nós acabamos de dizer: o Senhor é aquele que nos resgata, o Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que nos toca, o Senhor é aquele que nos ama, o Senhor é aquele que nos perdoa, o Senhor é aquele que nos liberta, o Senhor é aquele que nos restaura, o Senhor é aquele que novamente nos anima, o Senhor é aquele que vai dizer: coragem, meu filho, minha filha, eu venci o mundo. O Senhor é aquele que nos carrega quando nós precisamos. Esse é o nosso Deus. E para concluir, o que a própria palavra vai dizer, né? O Filho do Homem, depois ele vai dizer, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Esse é Jesus. Aquele que se entregou completamente, entregou toda a tua vida, todo o teu sangue, por amor a cada um de nós. Não olhou se nós merecíamos, não esperou ser amado para amar, não esperou ser acolhido para acolher, não esperou ser aceito para aceitar. Esse é o nosso Deus, aquele que pagou o preço dos nossos pecados, o que nós jamais poderíamos pagar. Quem é Jesus? Aquele que abre o céu, rasga o céu, para que nós possamos um dia ir ao encontro do Pai. Quem é Jesus? Aquele que nos levanta, que nos tira do lodo do pecado. Quem é Jesus? Aquele que nos lava com o sangue, com a água que jorra do seu coração. Quem é Jesus? Fonte do amor, da misericórdia, o Filho de Deus, aquele que pagou o preço da nossa salvação, aquele que carregou os meus, os teus pecados, aquele que carregou na cruz toda a enfermidade. Esse é Jesus, a quem nós devemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração, a esse Deus conosco, Emanuel, que está aqui com cada um de nós, a cada dia, nos animando, nos levantando. Portanto, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.